Fala galera, sou o pastor Michel Gonçalves, assessor-geral da presidência na área de jovens, adolescentes e crianças. Estamos aqui em mais um Pod Like. Hoje nós estamos com um convidado especial, o presbítero Leonardo. Tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês, ser recebido hoje aqui no Pod Like. Bom, queria me apresentar rapidamente para vocês então aqui. Como o pastor Michel já disse, sou o presbítero Léo, sou dirigente auxiliar da congregação, né? Bacharel em Teologia e pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento. E tenho o prazer então de trabalhar com o pastor Michel. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. Hoje nós vamos falar com vocês sobre os bastidores do Jovens Mochileiros. Por que a gente decidiu fazer esse Pod Like, né, Léo? Porque na realidade todo mundo pergunta pra gente, quer saber as questões dos bastidores, como é que aconteceu, como é que surgiu tudo. Exatamente. E o que a gente tem vivido até os dias de hoje. Então, a gente vai começar lá do início para que você entenda. Então, vem fazer parte deste momento com a gente tão importante que é o movimento dos Jovens Mochileiros. Exatamente. Como o pastor Michel já comentou, os Jovens Mochileiros não é um projeto novo, ele já tem um tempo aí de existência e várias coisas que nós já fizemos, então, durante todo esse tempo de existência do movimento Jovens Mochileiros, e durante esse podcast você vai poder conhecer um pouquinho mais, então, sobre a nossa história. Acho que melhor começar desde o início do comecinho lá, né, pastor? Sim. Os Jovens Mochileiros, ele se inicia com uma conversa minha com mais dois jovens. Nós estávamos num lanche trocando uma ideia sobre essa questão de reino, sobre tudo isso. E eu falei que na realidade eu tinha uma vontade de colocar a mochila nas costas e fazer um mochilão, sair pregando o evangelho. E a partir dessa conversa a gente foi estruturando, né, todo o pensamento, como seria. Isso acontece lá no ano de 2011 para 2012, então já faz um tempinho. Exatamente. E aí a gente vai estruturando, até que chega no momento em que a gente dá o start realmente para o projeto, né? E aí isso aí vai acontecer lá em 2013, né? Onde nós temos ali os momentos. E é nessa época onde o Leonardo aparece na história dos Jovens Mochileiros, né? Exatamente. O Léo era um adolescente, né? Você pode contar essa parte? Claro, posso sim. Imagine vocês, né? No ano de 2011, onde começou todo o projeto, eu tinha 11 anos de idade, né? E aí, com 13 anos, então, congregando aqui na igreja de Presidente Prudente, eu conheci o pastor Michel. Foi através dessa conversa que eu também tive com ele que houve a descoberta do meu chamado, então, do meu chamado missionário, a vontade de servir ao Senhor, então, e dentro de tudo aquilo que eu ia fazer durante a minha vida. E foi nessa conversa com o pastor Michel que ele veio me acompanhando desde esse tempo, me discipulando também. E com o passar do tempo eu tive a oportunidade, né, o privilégio de começar a fazer parte dessa equipe, então, dos Jovens Mochileiros e começar a trabalhar com algumas ações específicas, né? E foi um tempo muito bom para mim, foi em 2013, já faz um tempinho, então é muito bom servir ao Senhor com o pastor Michel. E é isso aí, foi tudo assim que tudo começou para mim, né, nos Jovens Mochileiros. Isso. E aí, então, nós temos essa ideia, né? Todo mundo pergunta o que é os Jovens Mochileiros. Os Jovens Mochileiros nada mais é do que uma ação missionária para despertar o chamado, a vocação de jovens e adolescentes, assim como também uma oportunidade para que a gente possa, então, cumprir com esse chamado, né? É uma via onde nós podemos colocar para fora esse amor que nós temos por levar a palavra do Senhor e trazer, então, uma dignidade às pessoas através das ações dos Jovens Mochileiros. Léo, acho que a gente pode contar uma das experiências. Qual a experiência de todas essas viagens que nós já tivemos que te marcou, assim? Olha, durante todo esse tempo de viagem missionária, eu tenho certeza que eu poderia compartilhar várias e várias experiências aqui com vocês, desse tempo que marcou todos os Jovens Mochileiros e marcou muito o meu coração. E eu acho que a coisa que mais me alegra, assim, é ver o resultado de pessoas sendo convertidas ao Senhor Jesus. E também, até mesmo em Santana do Livramento, nós tivemos a oportunidade, né, de batizar alguns jovens, e foi algo muito marcante pra gente, como projeto também, porque nós pregamos o Evangelho, eles acreditaram na mensagem do Evangelho da Salvação de Jesus e se batizaram então. Então, acho que esse foi um dos eventos mais marcantes e com certeza nós poderíamos compartilhar vários e vários outros, né, Sim. pastor? E falando sobre experiências, né, Léo, eu lembro que uma das nossas viagens, alguns pais entram em contato com a gente porque vai enviar os filhos, aquela preocupação toda. E teve uma família em específico que estava muito receoso de enviar a filha porque ela tinha algumas questões
emocionais, tinha ansiedade, depressão, né? Fazia até uso de medicação. E tô falando isso porque a família autorizou, né? Só para Sim. vocês saberem aí. E nós estávamos então conversando com essa família. Eu falei: não, pode deixar aí, a gente vai cuidar, a gente vai acompanhar, fazer tudo certinho. E nós estávamos na missão e um determinado dia nós estávamos em um devocional e a gente teve um momento de oração, né? Um momento de oração ali muito intenso. E ali Deus colocou no meu coração para que a gente orasse por essa jovem. E a gente reuniu todos os alunos, a equipe que estava ali, e nós oramos por ela. E aí ela falou assim: olha, hoje, hoje eu recebi a minha cura. Isso me chamou muito a atenção, né? E amém, concordamos com ela. E para vocês terem noção, ela não conseguia pegar ônibus sozinha, não saía de casa, era muito da escola para Sim. casa, com algumas dificuldades, né? E hoje, para você ter noção, depois daquela viagem, ela pega 2 ônibus para poder trabalhar. Ela tinha dificuldade dentro dessa questão. Hoje ela é gerente de uma parte lá do trabalho dela. Então, assim, ela não faz mais uso de medicação. Realmente foi um momento assim muito intenso na vida dela e para todos nós que vivenciamos isso, né? Você vê Exatamente. ali a cura acontecendo, né? Eu acho que isso foi sensacional. E é interessante nós compartilharmos isso com o pessoal, porque é exatamente assim como o Senhor faz conosco durante todo esse processo de servir a Ele, né? Deus, ele sempre vai cuidando dos detalhes que nós precisamos para que nós possamos cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Como o pastor Michel comentou, os Jovens Mochileiros têm esse viés de despertar o chamado dos jovens, né, e adolescentes da igreja, vocação e enfim. Então, dentro de todos esses serviços de servir uma viagem missionária, de fazer todos esses trabalhos, e nós vemos o cuidado de Deus em todas as etapas desse processo da viagem missionária. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes se sentem incapazes, na verdade. Falam assim: nossa, eu sou incapaz de estar numa viagem missionária, mas nós sabemos que é pela força do Senhor, pela vontade dEle, pelo milagre dEle. Nós já vivemos vários milagres, já vimos vários milagres acontecendo com os nossos jovens, né? E isso é legal, porque as pessoas pensam que elas precisam estar prontas. Exato. Na realidade, tem uma frase que diz que se a gente esperar estar pronto, nós estaremos atrasados, porque nunca nós vamos estar prontos para fazer nada na vida. Nós não vamos estar Exatamente. prontos para para namorar, para casar, para trabalhar. A gente nunca vai estar pronto para entrar numa faculdade. A gente nunca vai estar pronto para servir ao Senhor no ministério. E é importante a gente ter essa ideia, que na realidade a gente se capacita o máximo que a gente pode. Exato. Mas estar pronto, não, isso não Exatamente. vai acontecer. E quando você chega lá na viagem missionária, você vê Deus cuidando de todas as coisas, como você falou, né? Exato. E você olha que aquilo que é a sua dificuldade é muito interessante isso, que quando a gente vai para a viagem missionária, você chega lá e você se depara com a sua realidade de vida, só que na vida de outras pessoas. Você fala assim: meu, como que alguém pensa isso daqui exatamente como eu penso, ou passa por isso igual eu estou pensando? Porque a gente tem uma ideia de que nós somos exclusivos, né? Os problemas que nós temos é só nosso, o que acontece é só com a gente, com mais ninguém acontece, e não é uma verdade. E a viagem missionária, ela trabalha isso em nós e ajuda com que a gente perceba o mundo de uma outra forma. E falando ainda sobre a experiência, eu lembro aqui de um outro aluno nosso, que ele me ligou há 5 dias da viagem e falou assim: pastor, ainda posso fazer a minha inscrição? Eu falei: olha, como você é veterano, tudo bem, a gente vai liberar aí para você, porque você já sabe como funciona, né? E aí ele pegou, começou a conversar, eu falei assim, ó, ele falou: até quando que eu tenho que fazer os pagamentos? Eu falei: o quanto antes, porque a gente já está fechando todas as coisas, tem que fazer. Eu falei: mas quanto que você tem? Você já tem as suas passagens, falta sua alimentação? Me coloca a parte disso. Ele falou: pastor, eu não tenho R$1. Aí eu falei: oi? Como assim? Eu não tenho R$1. E ele ia ter que pegar uma van, um avião, mais um ônibus para poder chegar na missão. Eu falei: tá, tudo bem. Ele falou assim: mas Deus falou comigo que eu vou. Eu falei: então se Deus falou, fique em paz, vai dar certo. Exatamente. Falei: coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu no curso teórico, né, com a matéria de empreendedorismo do reino. E aí eu falei: coloque suas redes sociais, vamos tentar levantar a oferta, tal, e Deus vai prover. Ele falou: amém. Ele colocou nas redes sociais dele, aí depois no outro dia eu perguntei: e aí, como é que tá, né,
surgiu alguma oferta, alguma coisa, porque eu já tinha decidido que eu iria abençoá-lo na questão da alimentação, né? Então eu tava querendo a passagem, né? Porque fica muito caro. E aí ele falou, pastor, só caiu vintão na conta. Eu falei, você tá de brincadeira. Aí tá, você então eu ter falei, fé, hein? fica tranquilo que vai dar tudo certo. Cara, Deus ele fez assim algo extraordinário, porque Deus ele prosperou ele de uma forma que as passagens dele foi paga, a alimentação dele foi paga, e ele ainda teve oferta para ofertar na vida de outros alunos que precisava completar o dinheiro. Então, assim, Deus fez algo assim financeiramente na vida dele e de todos nós que nós ficamos boquiabertos porque a gente viu e acompanhou todo esse processo, né? Exatamente. E compartilhar um pouco desse testemunho com vocês, dentro de tudo aquilo que o Senhor fez, né, através desse testemunho, é muito incrível porque é aquilo que nós acabamos de compartilhar, né? Por exemplo, a gente tem um desafio grande pela frente, que é cumprir a viagem missionária, que é ir, e Deus ele proveu todo o necessário, até mesmo financeiramente, né? Olha só que massa essa história que a gente acabou de ouvir, porque, tipo, ele não tinha os recursos para ir, mas através de uma palavra que Deus falou com ele, obedecendo, tendo fé naquilo que Deus falou com ele conseguiu cumprir toda a viagem missionária. Então, tipo assim, aquilo que Deus te chama, ele te prepara, te sustenta durante todo o trajeto, né? Do chamado, do ministério, enfim, tanto na viagem, fora da viagem também. E foi realmente muito incrível. E a gente fala assim, meu Deus, Deus é muito bom, né? Cuidar dos mínimos detalhes. Sim, muito massa. E aí, dentro de todas essas experiências que a gente tem, né, e a oportunidade que Deus dá, teve um ponto marcante para mim, sim, dentro da viagem, Léo, que foi um momento que nós estávamos em Arujá, e Deus falou algo muito forte no meu coração, que era para falar para os alunos, que era para eles irem sem medo, na ousadia do Senhor, que Deus iria usar eles para poder curar pessoas. E a gente fica meio, né, tipo, vou falar isso para os alunos, né, exato, alguns vão sair, né, com fogo no olho, vai que vai, e outros já porque não, vão travar, né, E aí, eu falei, e a gente teve um momento muito forte sobre isso, e a gente orou com eles, e nós saímos, né, então, e aí eu lembro que Deus despertou vários alunos para começar a orar sobre cura. Eles lembraram dessa palavra quando nós estávamos na rodoviária da cidade. E aí tem um caso em específico que é um casal de senhores. Eles estão ali sentados, uma aluna chega, começa a conversar. Sim. E aí, conforme ela está ali falando com eles, o senhorzinho falando que veio do hospital, que não conseguia levantar o braço nessa altura aqui, né? Não conseguia levantar isso aqui. E aí o senhorzinho falando todos os problemas, e ela pegou e falou assim, olha, eu posso orar pelo senhor, porque eu acredito que Deus pode te curar. Amém. E cara, quando ela fala isso, ele fala, não, tudo bem. E ela começa a orar, esse senhorzinho começa a chorar, e aí ela pega e fala, você acredita que Deus te curou? Ele fala, sim. E ele começa a levantar o braço, ele começa a levantar, chacoalhar o braço, ele começa a chorar, a mulher dele começa a chorar, e fica aquele momento assim de comoção na rodoviária, que várias pessoas viram ali o que estava acontecendo, e aquilo foi muito intenso. Assim como também eles oram por um cadeirante, o cadeirante fica em pé, o cara não andava, não ficava em pé, e o cara fica em pé, e eles veem ali o milagre de Deus acontecendo. Sim. Então, assim, é muito massa você participar de uma viagem missionária, porque você vê algumas coisas que no seu cotidiano você não vai ver. Exatamente. Então, assim, imagina você estar diante de uma pessoa que está orando ao Senhor durante anos, ou ali está no momento de aflição e você chega, você ora. E então as pessoas, elas são transformadas, elas são curadas instantaneamente. Isso não tem preço, não tem como a gente mensurar isso, né? É verdade. E é muito incrível que você compartilhando essas experiências de milagres, que eu me lembrei também de tudo aquilo que Deus fez na nossa última viagem, curando até mesmo os nossos alunos, né, que alguns estavam com dor de cabeça, enfim, e nós oramos, tivemos um momento juntos ali de oração, e Deus curou muitos alunos ali durante todo aquele momento que nós tivemos. E é interessante, né, como nós vemos o cuidado de Deus, tanto fora, com os de fora, quanto os que estão participando da viagem missionária, né, com toda a equipe.
esse é um pouquinho dos bastidores, né, do que a gente vive na viagem missionária, e é milagre para todo lado, Deus operando maravilhas, né, curando o nosso pessoal, os alunos também, promovendo cura para esses que são de fora, e é muito lindo, né, testemunhar e falar assim, Deus me deu a oportunidade de participar disso, de estar envolvido ali com isso, é incrível. Muito massa, né? Tem uma das viagens, ô Léo, dessas experiências incríveis, né? Eu sempre tive uma vontade, um desejo de ir numa tribo indígena, né? E ficar lá com eles uns 15 dias, né? Mas os caras não aceitam, não sei por que não aceita a gente, né? Não, mas eu queria ficar uns 15 dias. Exato. Sabe aquela ideia de você ir caçar, de você estar lá? Meu, isso é uma aventura, isso é muito massa. Você conhecer uma cultura diferente, né? Respeitar tudo que acontece ali, né? É você entender, né? Ter ali as suas ressalvas, tudo. Mas você participar disso, eu acho que isso é sensacional, né? E aí, então, né? Deus deu essa oportunidade em uma das viagens para a gente poder ir a uma cidade que tinha uma tribo indígena. Chegamos lá, o que acontece? O cacique não quer nem saber da nossa existência. Ele não deixa a gente entrar, ele não quer saber, ele fica na ponte, né, ali do rio para a gente não passar e entrar como que se a gente fosse invadir. E aí a gente tentou conversar, dialogar e não ia a conversa. Até que o cacique autorizou a gente ir somente na tenda do artesanato. Chegamos lá e a gente foi muito bem recebido pelo artesão. Cara, ele começou a mostrar tudo, as lanças, né? Todas as coisas que eles têm, aquilo foi muito legal. Só que então, pra gente não ter nenhum tipo de problema, porque eles não aceitavam a gente, então nós fomos ali, na nossa, né? Tranquilos. Então, falei para os meninos, não vamos com a camiseta do projeto, para não ser uma afronta, né? Não fica me chamando de pastor. Só vamos lá conhecer culturalmente como se estivesse conhecendo um museu ou qualquer outro lugar. É isso que a gente vai fazer. E nós fomos. E aí eu lembro que num determinado momento a gente teve uma tensão, né? Lá na lojinha, porque um dos meninos chegou e falou assim, pastor, eu quero tirar uma foto com o senhor. Todo mundo ficou aquela cara de tipo, assim? Agora a gente vai ser escorraçado daqui na hora. E aí o artesão ficou olhando, ele falou, você vai tirar foto com ele? Eu falei, vou. Você é pastor? Eu falei, sim. Ele falou, tá, então eu posso te vestir? Eu falei, pode. E aí ele começou a colocou a saia deles, começou a colocar, colocou o cocar, colocou os cordões de guerra que eles têm, me deu a lança, e na hora que ele terminou de colocar todas essas vestimentas, ele se curvou e falou assim, agora você é cacique sobre nós. Cara, aquilo assim, a gente ficou em choque. Ficou assim, meu, como assim? Ficou em choque. E aí eu fui conversar com ele depois sobre isso, né? E ele falou, vocês respeitaram a nossa cultura. Vocês não chegaram aqui falando nada, vocês simplesmente nos respeitaram. E aí, por causa desse formato de ação, de percepção de mundo, de entender o evangelho dessa forma, o evangelho foi aberto. Ali naquele local, depois 2 filhas do artesão aceitaram a Jesus em outra ação com a gente não entrou na tribo. O cacique autorizou a gente conhecer a Oca, né, que fica no centro da aldeia. Verdade. Nós fomos até lá, tiramos fotos, com todo respeito. E aí, então, depois disso, a gente começa a ter várias coisas acontecendo ali. Depois foi um pessoal aqui de Prudente que foi lá, uma parceria com o oftalmo, com a ótica Diniz, e aí doaram os óculos para todas as crianças indígenas, foi algo assim sensacional. E agora o resultado dessa ação totalmente tão simples, de só uma visita, respeitar eles, eles autorizaram até a gente fazer batismo dentro da tribo, né? Olha só que o pastor de lá Alberto falou que fez batismo recentemente, o cacique falou que não, que viu que a gente é respeitoso, né? Nós somos uma igreja respeitosa, que entende todo o processo, e isso é sensacional. Então, assim, cara, Deus, ele realiza sonhos, né? Não foi dos 15 dias, mas assim, né? Já valeu a pena. Já valeu a pena. Essa experiência que foi vivida. E olha só que interessante, né?
através, tipo, disso que nós ouvimos, dá pra gente perceber que realmente o evangelho é para todos os contextos, em todas as sociedades do mundo, né? Por isso que, até como movimento dos Jovens Mochileiros, nós vemos como nós vamos fazer as ações da melhor forma possível para que a gente seja realmente respeitoso, amoroso e consiga, né, transmitir aquela mensagem de Jesus de uma forma que aquele local vai entender a mensagem. Isso é muito importante, né? Por exemplo, respeitando toda a cultura indígena, nós tivemos essa porta aberta que, imagina o tanto de resultado que já deu, né, e que dará também no futuro através disso, de toda essa ação que foi feita. Tem até um autor que eu gosto muito de citar, que ele diz assim, eu vou parafrasear ele diz que o evangelho ele foi feito para o mundo todo, mas também todas as culturas foram feitas para o evangelho, e através desses pontos de contato nós podemos pregar então o evangelho para todas as culturas do mundo, né, em diferentes locais e países. Então isso é muito incrível a gente ver isso na teoria, né, e viver na prática também como projeto e fazer parte disso também. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto muito dos Jovens Mochileiros, porque nós vamos até as pessoas. Sim. E nós estudamos aquela cidade, o que nós podemos fazer e todos os segmentos. Então, assim, nós temos um grupo que pensa nas crianças, né? Exatamente. Não como algum tempo as pessoas pensavam que as crianças eram iscas, né? Vamos trazer as crianças porque a gente traz os pais. Não, a gente entende as crianças, até porque eu fui para a igreja sozinho, com meus 9 anos de idade, eu era uma criança e fui muito bem acolhido na igreja, né? E muito bem instruído, então isso é sensacional. A gente tem a galera da parte toda social, que nem eu lembro de uma viagem que eu e você abordamos uma senhorinha na primeira viagem, e ela estava muito agoniada, porque a gente estava saindo da pandemia, aquele negócio, né? Saindo da pandemia, né? Entre aspas, né? Tava naquele movimento que ainda ia vir a segunda onda. Nem sei qual onda será que a gente tá, né? Nem Nossa, sei. É verdade. Mas sei que tava num momento lá que logo depois vem uma onda muito mais forte aí na pandemia, e ela tava muito preocupada em morrer e deixar o neto dela de 15 anos sem ter a casa. Porque a casa era dela, ela e o marido trabalharam a vida inteira e compraram a casa. Só que ele faleceu e eles não conseguiram fazer a escritura. Então ela só tinha um contrato de compra e venda. E ela tinha medo dos filhos, então, tomarem a casa e o neto ficar sem ter um lugar para que ele fosse morar e ficasse tendo que morar na casa de um, na casa do outro, jogado, né? E aí aquilo agoniou muito ela. E quando eu coloquei isso nas minhas redes sociais, dessa história de vida dessa senhora e de uma outra criança que estava lá, isso despertou o coração de advogados. E advogados falaram, não, nós vamos mexer com todos os processos e vamos fazer isso para essa senhora. Então isso, cara, eu saí dali em paz, entendeu? Porque assim, nós entendemos que o evangelho é para o homem todo, né? A gente não pode só chegar para as pessoas e falar assim, Jesus tem uma obra muito linda na sua vida, tem um propósito para a sua existência, mas as suas necessidades, sua dificuldade agora, vai orar, entendeu? Exatamente. Não, a gente pode fazer muito mais. E isso foi muito legal. Assim como também, eu acho que você poderia falar um pouco melhor dessa ação da última viagem, né, da penúltima viagem que nós tivemos, que foi a revitalização de uma praça. Exatamente. E como projeto, então, movimento, nós podemos fazer uma revitalização de uma praça. E se vocês quiserem acompanhar as fotos, todo o trabalho de divulgação, você pode entrar lá no Instagram dos Jovens Mochileiros e acompanhar as fotos, então, de tudo aquilo que nós fizemos através dessa revitalização na praça lá no Nordeste, então. Como que aconteceu o processo, né? Nós temos na equipe uma engenheira civil, né, que faz parte aí da equipe. A Joyce, lá como do a Sul. gente fala que é no Sul. Exato. E ela trabalha aí na frente desse projeto de revitalização, trabalhando com jovens mochileiros dentro disso, então. E nós começamos o processo de estudar quais praças nós poderíamos revitalizar lá na cidade onde nós estávamos fazendo a ação, né, lá no Nordeste. E Deus, ele fez coisas incríveis durante aquela ação que, sinceramente, nós ficamos assim impressionados com tudo aquilo que Deus fez. Para vocês terem noção, como que funciona o processo para a revitalização de uma praça? Geralmente tem que ter algum pedido para a prefeitura para que seja disponibilizado, então, todo esse processo. Nós tivemos então, esse conhecimento de como funciona, né? Tem que pedir uma licenciatura lá, um pedido para a prefeitura e eles disponibilizam ou não, autorizam ou não essa ação. E nós fomos então na prefeitura, né?
E tivemos uma reunião com as secretárias lá da prefeitura que nos receberam de uma forma assim extraordinária. Nós vimos o mover de Deus durante todo o processo para a revitalização daquela praça, durante todas as situações que a gente sabe como é uma situação às vezes muito burocrática, demorada, né? Com a gente não, lá fluiu muito bem. Deus assim operou muito grande lá durante todo esse tempo, durante essa ação que nós realizamos. E então nós fizemos essa reunião na prefeitura, que foi disponibilizado várias coisas para que nós realizássemos então a reforma, né, a revitalização dessa praça lá nessa cidade do Nordeste. E então nós marcamos 2 dias de ação lá nessa praça, né, onde nós podemos fazer uma revitalização quase por completa da praça. A prefeitura disponibilizou mão de obra, disponibilizou telhados para trocar toda a estrutura lá da praça. Nós trocamos até mesmo aqueles aparelhos da terceira idade, nós pintamos a praça, fizemos vários desenhos ali. A prefeitura fez esses desenhos ali então no chão, para que eles fazem um trabalho, né, que é atendimento para as crianças da cidade ali do bairro, enfim. Então foi um mover de Deus muito grande, porque coisas que seriam muito burocráticas e demoradas, nós fizemos a revitalização da praça em 2 dias apenas. Foram 2 dias de muito trabalho, muita ação, os alunos dos Jovens Mochileiros envolvidos lá durante toda essa ação. Nós pintamos, colocamos até várias coisas ali, teve até aquele balanço, né, que a gente colocou no final. Balanço para as crianças. Foi feito desenhos, né, ali desenhos no chão para as crianças poderem brincar. Foi feito... O que eu acho mais interessante é porque, assim, a cidade inteira foi lá para ver o que estava acontecendo. Exatamente. Porque ninguém estava entendendo quem que era a gente. Esse pessoal de branco que tá aqui, olharam a praça num dia, no outro dia fizeram uma reunião, no outro dia começou a pintar, no outro dia terminou tudo. Exatamente, foi muito rápido. E aí foi o vice-prefeito, foi todos os secretários, assessores, como você falou. Então foi assim, algo sensacional. E o legal é que nessa praça, eles tinham o costume de, a própria população ali, roubar as plantas, né? Porque a gente até plantou uma árvore lá, foram lá roubar, tal, esse negócio todo. E eles mesmos acabavam estragando. E aí, a Tamires, né, como sempre, né, tem as ideias e já aquele ponto de contato, ela vai fazendo conexões e o network dela é muito bom. A Tamires começa a falar com os moradores. Olha, nós vamos embora, mas essa árvore aqui precisa ser aguada pelo menos 3 vezes na semana. Será que você, como morador, você não poderia ir lá aguar? E aí o morador falava, não, eu vou. Não, mas você está assumindo um compromisso comigo. Daqui a pouco eu vou pedir para tirar foto, mandar para a gente. Você vai cuidar mesmo? Não, o nosso sonho é ter essa praça, tal, bem cuidada, iluminada, tudo. A gente falou, a Tamires falava, não, então a praça já está para uso agora de vocês. Agora exatamente. É só vocês cuidarem. E quando a gente viu, nós tínhamos toda a população que mora ali em torno da praça, assumindo o compromisso para cuidar da praça, para que tenha esse lugar, então... para que as crianças, as famílias, né, os jovens, adolescentes, terceira idade ali na academia, possa estar ali naquele lugar. E eu lembro que eles compartilhavam, né, os próprios moradores falavam assim, nós queríamos há muito tempo a reforma dessa praça. Até o pessoal da prefeitura, eles compartilharam, falaram assim, a gente tem um projeto já para reformar essa praça de longa data, né? E tudo coincidiu de uma forma muito incrível, né? E os moradores ali abraçando o projeto, tudo isso, esse pós, né, ação também, que é muito importante, esse acompanhamento. E foi ali algo que trouxe um reconhecimento para os Jovens Mochileiros, né, a um nível muito grande, né? Nós saímos até numa entrevista de um jornal local, através da realização dessa ação, e foi muito legal o resultado que essa ação trouxe, né, dentro de tudo aquilo que a gente fez. Pela graça de Deus. Isso é muito legal, porque na realidade a gente não tem como mensurar as nossas ações, os dobramentos delas, né? É verdade. E isso é tão legal que na realidade, assim, nós saímos de Patos quando a gente chega em Aracaju, nós estamos no terminal rodoviário fazendo uma ação e uma menina encontra um dos nossos alunos e falando assim... Eu estava esperando vocês virem me abordar, porque eu vi a logo de vocês e eu já sabia quem era vocês. Eu estava esperando vocês virem até aqui. E aí os meninos olhou assim para ela e falaram, mas como você conheceu a gente através das redes sociais? Não, na minha faculdade foi feito um podcast sobre vocês, falando sobre quem vocês eram, o que vocês fazem e tal, e explicando um pouco do projeto e falando de tudo isso e que vocês estariam aqui em Aracaju. Cara...
aquilo assim, a gente olhou e falou, meu, como assim, né? A Então, gente não tem exatamente. noção do que acontece, né? O desdobramento. E essa viagem específica, Deus tocou em pessoas até dos Estados Unidos, né? Que entraram em contato com Verdade. a gente, né? Que nos abençoaram financeiramente para que a gente conseguisse concluir toda a missão. Então, assim, a gente não tem noção. E eu acho que a gente pode ir caminhando pro final aqui da nossa fala. Aham. Eu queria, na realidade, dizer para vocês que, na realidade, Deus, ele tem o prazer em deixar para que eu e você façamos essa parte hoje de divulgação do nome dele e leve uma palavra de esperança àqueles que estão aflitos de coração ou aqueles que estão necessitados, né, de alguma coisa. A gente não pode perder essa oportunidade, né? Ser jovens mochileiros é colocar realmente a mochila nas costas e entender que nós somos o equipamento. E tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos dar. E nós vamos impactar a vida de pessoas. Então, assim, Deus, ele está esperando por você, para que mais Exatamente. pessoas sejam impactadas. Exatamente. E você pode fazer parte do projeto Jovens Mochileiros, né? Ajudando a gente financeiramente, orando, né? Incentivando os jovens da sua igreja local a fazerem parte do projeto também. Porque é muito bom nós sentirmos e termos o privilégio de fazermos parte do mover de Deus nesse tempo. Porque Deus está fazendo grandes coisas em nosso tempo. E os Jovens Mochileiros contribuem para uma parte desse mover de Deus no mundo, aqui no Brasil hoje, né? E vocês podem fazer parte, orando, incentivando. Em todas as redes sociais nós temos aí o nosso conteúdo, aquilo que você pode conhecer mais profundamente o projeto, né? Dentro daquilo que a equipe de mídia divulga também para vocês. E venha fazer parte do JM, que eu tenho certeza que será muito bom também para você. Ter o privilégio de falar assim, eu participo desse projeto que tem feito grandes coisas no Brasil e no mundo, né? Isso, é muito, muito legal isso, porque assim, quando você dá uma oportunidade, a gente tem um histórico muito grande de alunos que descobriram o chamado deles na viagem. Verdade, Então verdade. nós temos pessoas que descobriram seu chamado pastoral, que estão terminando a faculdade e vai depois para o seminário para poder se capacitar dentro disso. Nós temos um casal que começaram, a partir de todo esse mover na vida deles, começaram a pastorear uma congregação. Nós temos uma galera que entendeu que Deus chamou realmente para a área da música, que está se dedicando dentro disso, para poder trabalhar com essas questões. Outros com crianças, pessoas que foram para a faculdade de Direito, né, porque querem ajudar as pessoas dentro dessa questão de leis, né, outros para a área da saúde. Então, assim, você descobrir o porquê você está aqui, esse propósito de existência, e os Jovens Mochileiros te ajudam nisso. Então, cara, não perde tempo, só vem para você viver grandes coisas. Eu quero agradecer, Léo, a sua presença aqui com a gente hoje no Podlike, nesse momento tão especial, né, que é falando sobre os Jovens Mochileiros, né? Obrigado mesmo por ter vindo. Que Deus continue te abençoando. E deixa aí as suas considerações finais. Beleza, eu que agradeço então o convite de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco dessas experiências, dos bastidores, né? Um pouco da história do JM. É um prazer servir juntamente com o pastor Michel e conhecer um pouco mais de cada um de vocês aí. Então é isso, deixo aqui meus agradecimentos, estamos juntos. Quem sabe a gente não se vê na missão por aí, né? Eu sempre brinco. Exatamente, quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, né? Participando do Podlike, ouvindo. Que Deus continue te abençoando, que você possa ter o seu coração queimando aí por exercer o propósito da sua existência. Se você tem um propósito, você tem um lugar onde você pode servir. Esse lugar é o Movimento Jovens Mochileiros. Agradecer também ao Ricardo, que faz todos os bastidores aqui. Obrigado, Ricardo, por tudo. E que vocês nunca se esqueçam, estamos juntos até que todos ouçam. Deus abençoe vocês e até o próximo Podlike.